Obrigado, irmão Roberto. Uma boa tarde, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu sou o professor Daniel Braga e estamos aqui para estudarmos a respeito do capítulo 10 do livro de Daniel. Bem, eu sou o idealizador de um grupo de estudos da Palavra de Deus, do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. No ano de 2023, nós lançamos um canal chamado Escola Adventista de Ensino das Profecias, no qual reunimos um grupo de pastores e pregadores para, assim, nós falarmos do amor de Deus através desses dois livros maravilhosos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Foi um curso bíblico que durou 6 meses e 15 dias, certo? Porém, como era ao vivo, nós tivemos alguns problemas com áudio, alguns problemas também de internet, e quando se passou esses 6 meses, eu lancei um novo canal, um canal chamado Escolha Jesus, no qual essas aulas que foram ministradas, que duravam em torno de 1 hora e 20, eu tive o desafio de pegar essas aulas e colocar elas como, no máximo, 30 minutos. Ou seja, como se tivesse pego um livro encadernado e transformado esse livro em uma brochura. E o canal deu certo. Graças a Deus, iniciamos lançando o curso bíblico Teologia Básica para o Tempo Presente. Após este curso, lançamos o curso sobre o estudo do livro de Daniel e depois lançamos o curso sobre o livro de Apocalipse. Cada curso, 15 aulas. E o curso, ele se denominou como um curso sobre profecias para o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. E eu agradeço muito ao irmão Roberto Castilho pelo convite, de estar aqui com vocês, compartilhar com os irmãos, com as irmãs, este tema que para mim também é maravilhoso, sobre Daniel capítulo 10. É um livro que nos traz grande entendimento, juntamente com o livro de Apocalipse. Precisamos cada dia mais estudarmos a respeito desses dois livros, porque estamos vivendo um momento sobre os eventos escatológicos que estão tudo acontecendo. Então, nós precisamos cada vez mais nos prepararmos para tudo isso, e que o eterno Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, para que nós possamos cada vez mais buscarmos por entendimento vindo dos altos céus. E eu acredito fielmente, gente, que nós somos a última geração antes da volta de Cristo. Eu costumo falar isso quando levo meus cursos bíblicos e quando estou pregando nas igrejas. Eu creio nisso, que nós somos a última geração antes da volta de Cristo. Mas você deve estar se perguntando o seguinte: mas, professor Daniel, ainda falta tanta coisa acontecer. O evangelho ele precisa chegar em várias nações, no qual não permite. Nós temos aí nações que não permitem que o cristianismo ela entre. Mas, gente, vocês perceberam que hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima em nossas mãos? Uma ferramenta que não tínhamos no passado. Mas hoje essa ferramenta está à nossa disposição. O nome dela chama-se internet. Através da internet, a nossa mensagem ela se transforma assim como folhas de outono. Ela consegue chegar em várias e várias localidades. Então, essa mensagem fixando mais sobre as 3 mensagens angélicas, essas 3 mensagens principais sobre a volta do nosso Criador, então ela pode chegar em nações que hoje em dia são fechadas através da internet. Então, se você hoje tem à sua disposição aí a sua rede social, transforme ela em uma força para a pregação do Evangelho, que com certeza você vai ser abençoado grandemente. Então vamos aqui para a nossa lição de hoje, nossa aula sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. O capítulo 10 do livro de Daniel, ele nos traz à tona algo assim maravilhoso, a respeito de toda essa história que nós iremos aqui relatar sobre esse estudo, mas aponta diretamente para um jejum que Daniel ele faz durante 21 dias. Esse jejum que Daniel faz, ele traz também, juntamente com o seu jejum, que nos chama a atenção, que além do jejum e da oração, Daniel passa também a chorar durante esse jejum. O que nós podemos observar aqui em redes sociais, estão usando muito o jejum de Daniel de forma totalmente equivocada.
Mas o que o livro de Daniel, no capítulo 10, fala a respeito desse jejum? E o que foi que aconteceu que levou o profeta a fazer esse jejum durante 3 semanas? Para que nós possamos iniciar, eu convido neste momento que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Neste momento, ó Pai amado, iremos estudar a tua palavra, mas para isso, Senhor, precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso, nos envolve com o imenso amor. E nesse momento, o Senhor possa, ó Pai amado, visitar cada família que está assistindo esta aula, que está participando desta vigília. Tu possa, ó Pai amado, assim fazer morada em cada casa, em cada coração. Fica conosco e nos abençoa. Te pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 10. Iremos para o versículo 1 ao 3, que diz o seguinte. Daniel, capítulo 10, fala sobre a visão de Daniel no rio Tigre. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungir com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Vamos ficar por aqui? Os primeiros 3 versículos de Daniel, capítulo 10. O que nós podemos perceber quando analisamos aqui nas Sagradas Escrituras é que esta visão, ela ocorre no 3º ano do rei Ciro. O rei Ciro, o rei persa, nós conhecemos a história, como foi que eles conquistaram, juntamente com Dario, conquistaram Babilônia. Aqui estamos falando da segunda nação a respeito do sonho do rei Nabucodonosor, o sonho daquela estátua. Aqui são os medos e persas. E no 3º ano aqui de Ciro, Daniel teve esta visão. E nós podemos analisar, como vocês já estudaram, em todas as lições desta vigília, nós podemos afirmar que esta é a 4ª visão profética do livro, no qual Daniel teve. Aqui ele teve a 4ª visão. E aqui nos mostra que estava ocorrendo um conflito espiritual grandiosíssimo. E após a queda da Babilônia, Daniel teve esta visão, no qual ele nos trouxe uma lição maravilhosa para nós nos dias de hoje, tá ok? Então, gente, que motivo foi esse que levou Daniel a jejuar durante 3 semanas? 21 dias ele jejuma, ele ora e ele chora. Ele derrama pranto ali diante de Deus. Que motivo foi esse que levou Daniel a participar desse jejum tão poderoso, gente? O que nos mostra, que o livro nos traz aqui, é que ele orava pelo motivo especial, pelo motivo no qual que precisava de muita oração, precisava de um grande jejum, que ele chega ali a clamar a Deus através de suas lágrimas, tá certo? E ali foi revelado a ele, foi revelado a Daniel que estava acontecendo um grande conflito cósmico. Esse grande conflito no qual também está acontecendo nos dias de hoje. Esse conflito cósmico que acontece entre o bem e o mal. E nós estamos no meio. Vocês já pararam para pensar que se nós abríssemos essa corrente, se abríssemos essa grande cortina espiritual que existe, o que nós iríamos ver, gente? Nós iríamos ver coisas assim impressionantes. Nós iríamos ver uma grande batalha entre o bem e o mal. E essa batalha que está acontecendo, esse grande conflito, é por mim e por você. É pela nossa mente, é pela nossa decisão, a quem nós iremos seguir, a quem nós iremos servir. Então, todos os dias, está acontecendo essa batalha. E essa batalha, para que nós possamos, assim, tomar uma decisão. Eu digo algo para você. Essa decisão tem que ser tomada por mim e por você. Deus, ele não pode tomar essa decisão por nós. Isso aí é algo que Deus não pode fazer. É tomar uma decisão para que o pecador, assim, o aceite. O Espírito Santo de Deus, sim, ele bate na porta do coração, mas ele não pode levar a gente a aceitá-lo.
Quem tem que aceitar tem que ser eu, tem que ser você. Nós devemos estar atentos para a voz do Espírito Santo. E não existe meio termo. Não existe estar em cima do muro. Porque aquela pessoa que está em cima do muro ainda não decidiu se quer seguir a Deus ou a Satanás. Se ele está em cima do muro, ele já tomou a decisão, já decidiu seguir a Satanás. Então nós devemos cada vez mais buscarmos, colocarmos Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas, diariamente clamando ao Senhor para que Ele derrame o seu Santo Espírito, que esse batismo seja diário. E que o nosso apelo tem que ser igual ao apelo que Davi fez. Senhor, nunca tire teu Espírito de mim. Porque enquanto o Espírito Santo está conosco, nós estamos cada vez mais buscando pela nossa santificação, que é a segunda fase do plano da salvação. Continuando aqui o versículo assim. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Versículo 6. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz da sua palavra era como um estrondo de muita gente. O interessante, quando eu leio essa parte aqui de Daniel, me faz lembrar algo que nós já lemos em Apocalipse. Eu costumo dizer que o livro de Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Então, se é um complemento, vocês perceberam que o que Daniel aqui, ele tem essa visão, lá na ilha de Patmos também, João, ele teve essa mesma visão. Eu gostaria de compartilhar com vocês, lá em Apocalipse, o relato é idêntico. Apocalipse capítulo 1, o versículo 12 até o 15, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com várias vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Vocês perceberam, gente, a semelhança que aqui fala entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse? Aqui João, ele traz uma fraseologia de tudo o que aconteceu lá no livro de Daniel. E aquela visão são visões idênticas desse ser divino, certo? Então aqui nós percebemos que o que é que acontece? Tanto para Daniel como para João, aqui acontece algo que nós conhecemos como teofania. O que é teofania? A teofania é a manifestação divina. Quando existe uma manifestação divina, na teologia chamamos de teofania. Então foi isso que aconteceu na vida deste homem muito amado por Deus, chamado Daniel. E o que nós lemos aqui é que os homens que estavam com Daniel não viram nada. Só quem viu foi Daniel, só quem viu foi o profeta. Os homens que estavam com ele, o que aconteceu? Fugiram amedrontados com tudo aquilo que eles ouviram, ok? Então, gente, vamos agora para o versículo 10. O versículo 10, aliás, vamos um pouquinho antes. Vamos pegar a partir do versículo 8. Daniel capítulo 10, versículo 8, que diz assim, para nós termos um entendimento maior. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e completei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvir a voz das suas palavras e ouvi-nas cair sem sentido, rosto em terra. Versículo 10. Eis que certa mão tocou-me, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, estar atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras,
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Então, meus queridos, minhas queridas, o que foi que estava acontecendo nesse exato momento? Ali diante de Daniel estava a glória de Deus manifestada em uma teofania. E assim, essa manifestação divina fez com que aquele homem perdesse suas forças. E ele ali cai, sem forças, cai por terra. E neste momento, aqui a Bíblia Sagrada nos mostra que acontece que o profeta é ergado do chão. Quando aquele ser divino chega ali, ergue o profeta com uma de suas mãos. E ele diz que Daniel é um homem muito amado por Deus. E o que acontece é que aquele homem fala que esse homem que é amado por Deus, que era Daniel, fala para ele que a sua oração, ela foi respondida. Amém? Glória a Deus. A oração de Daniel naquele momento, ela foi respondida. Então, aquele homem que estava ali era um anjo Gabriel. O anjo do Senhor ali que ele veio atender a súplica do profeta. É um anjo que vai aparecer em diversas vezes aqui na Bíblia Sagrada. E sempre quando é para atender algo, ele é enviado. E aqui o anjo Gabriel, ele é enviado ao profeta. E quando ele chega, ele inicia uma luta com o rei da Pérsia. Quem era o rei da Pérsia? Aqui nos mostra que era Ciro. Então, esta luta dura 21 dias com o rei da Pérsia. Então, você deve estar perguntando, professor, agora complicou tudo. Como é que um anjo pode lutar contra um pecador, contra um homem carnal? Gente, vamos lá, vamos explicar devagarinho para que nós possamos entender. O rei da Pérsia aqui, que fala que é Ciro, ele está representando Satanás. Não é o Ciro propriamente dito, mas sim Satanás utilizando Ciro para que ele não assinasse o decreto para que o povo viesse sair de Babilônia e fosse para Jerusalém. E a Bíblia Sagrada, ela usa nomes assim para representar Satanás. Aqui, ela usa o nome de Ciro como um representante de Satanás nesse momento. Porque agora imaginem, de um lado estava Satanás e do outro lado estava Gabriel. Os dois estavam ali, fazendo clamava para que Ciro assinasse o decreto e o outro clamava para que Ciro não assinasse o decreto. Então, ali estava tendo um combate. Ali estava tendo uma queda de braço muito grande. E olha, o interessante é que, como algumas partes da Bíblia, eles utilizam algumas pessoas para representar Satanás. Eu acredito que tem um verso muito conhecido seu que está aqui no livro de Ezequiel. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Volte aí, um livro. Aí nós vamos aqui para Ezequiel, capítulo 28, que é bem conhecido nosso, quando estamos dando nossos estudos bíblicos. Quando falamos sobre a entrada do pecado do mundo, a gente usa muito aqui Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, diz assim. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, filho do homem, levanta uma... Só um momentinho, gente. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, que ele fala esse clamor aqui, falando sobre tudo isso. E o interessante, gente, o que é que ele fala? Eu queria que vocês prestassem bem atenção quando ele diz isso aqui, ó. Versículo 11, ele veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, estava no jardim do Éden, de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam. O sário, o topázio, o diamante, o berílio, o ônibus, o jaspe, a safira, o cumbúrculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram por engaste e os ornamentando. No dia em que foste criado, eles foram preparados. Tu era querubins da guarda, ungido, e te estabeleci perante no monte santo de Deus. No brilho das pedras, andavas. Aqui, ele fala do rei de Tiro. Mas, quando nós estudamos, não tem nada a ver com o rei de Tiro. Aqui fala sobre Satanás, um ser que foi expulso do céu, e assim ele andava nas pedras preciosas.
Era um ser que estava lá no Éden. É um ser que tentou a primeira mulher e assim levou a entrada do pecado no mundo. Então aqui é só para fazer uma comparação. Ciro aqui estava sendo representante de Satanás e aqui o rei de Tiro também estava sendo representado por Satanás. Como a Bíblia, ela fala assim a respeito de Satanás, a respeito de muitas pessoas que assim o representam, tá ok? Vamos voltar novamente agora para o livro de Daniel e continuarmos o nosso estudo, o que nos mostra aqui. Aqui nos fala que essa batalha espiritual estava muito acirrada. Era uma batalha que já durava 21 dias, gente. Eram 21 dias que durava esta batalha. Agora vocês imaginem, de um lado estava o maior enganador que existe. Ali estava alguém que era especialista na arte do engano, que é Satanás. Quando ele estava lá no céu, ele usou da sua arte para assim levar até essa parte dos anjos dos céus, a acreditar nele. E causou dúvida em muitos ali que ficaram. Então, este ser que tem essa arte do engano agora estava ali diante de Ciro. Então, o Eterno, nesse momento, ele manda o seu anjo. E o anjo está ali, batalhando juntamente com Satanás, para que ele não convença Ciro, para que ele não assine aquele decreto. E o anjo está ali para que Ciro assine o decreto. Então, depois de 21 dias que Daniel estava clamando, Daniel estava ali jejuando, chegou um momento que Daniel já não orava mais, ele já chorava, porque nas nossas vidas também são assim. Quando a gente se ajoelha, que a gente ora ao Senhor, tem um momento que cai as lágrimas. E ali, esse pedido é regado pelas lágrimas. E assim estava com Daniel. Depois de 21 dias, a solução aparece. Depois de 21 dias, quem chega agora? Miguel. Miguel, ele chega agora para decidir e para resolver toda essa peleja. Miguel agora ele vai resolver tudo que estava acontecendo. E assim o que a Bíblia fala. E quando Miguel ele vem, depois de 21 dias, ele resolve a peleja e Ciro, ele assina o decreto. Amém? Gente, quando falamos sobre Miguel, quem é Miguel? Miguel é aquele que é como Deus. Se ele é como Deus, também aqui é utilizado uma nova teofonia. Aqui existe a manifestação divina. Miguel, nós acreditamos que assim como ele é como Deus, como também tem um estudo que apresenta vários e vários versículos mostrando que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Então Jesus veio e resolveu. Onde Jesus chega, quando Jesus chega, a partir do momento que Jesus chega, tudo é resolvido, gente. Jesus, ele pode resolver todos os conflitos das nossas vidas. Ele pode resolver aquele conflito que você tem. Clame a Jesus. Coloque Jesus como prioridade na tua vida, que ele vai resolver esse conflito. Que conflito maior é esse que Daniel estava vivendo? E Jesus foi lá e resolveu. Porque Jesus, quando ele chega, é para resolver. Quando nós analisamos todo esse contexto aqui de Daniel 10, nós percebemos o seguinte. Nós percebemos que um decreto, ele foi assinado. Vocês lembram que foi estudado aqui, nessa vigília, em algumas aulas passadas, em alguns capítulos de Daniel, vocês aprenderam que a respeito de um rei, um imperador de Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ali ele leva cativo aquelas pessoas que ali estavam, entre eles estava Daniel e seus 3 companheiros. O povo acreditava que eles tinham sido cativos através das manifestações dos profetas devido à sua idolatria, devido à sua desobediência. Eles foram entregues nas mãos daquele rei. Só que Jeremias ali, ele se levanta e Jeremias ele faz uma profecia. E na profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12, ele faz a profecia, nessa profecia ele fala que esse povo ele ficaria lá em Babilônia 70 anos. Depois de 70 anos, eles teriam que voltar para assim reconstruir as muralhas e reconstruir o templo do Senhor, que foi destruído por Nabucodonosor. Então aqui foi uma profecia relatada por Jeremias. Só que o que nos mostra é que Satanás ele foi contra Ciro para que Ciro não assinasse esse decreto de maneira alguma. Porque ele sabia que se Ciro assinasse, o povo ele ia reconstruir as muralhas, o povo iria reconstruir o templo. E ele sabe que o templo do Senhor é o seu centro de adoração. E é por isso que Satanás ele não queria que isso acontecesse.
Então, gente, como a profecia já havia se cumprido, como já tinha se passado 70 anos, então ali se inicia a data para que esse povo ele possa sair e assim reconstruir, ok? Então, nesse momento que foi assinado este decreto, aqui nos mostra que um homem chamado Zorobabel, ele é escolhido para liderar o povo, e este homem ele lidera aquele povo para assim iniciar a construção das muralhas e a construção do templo. Mas não foi fácil não, foi algo assim totalmente complicado, foi meio difícil, porque a história nos mostra que no momento que eles estavam ali reconstruindo as muralhas, aparecem os samaritanos para, assim, oferecerem ajuda para os judeus. Mas os judeus não aceitaram de maneira alguma a ajuda dos samaritanos. Porque vocês lembram o que tinha acontecido com os samaritanos, não é isso? Os samaritanos ali, eles não adoravam mais um único só Deus. Eles tinham uma adoração politeísta. Eles tinham misturado totalmente a sua adoração do eterno com os deuses das outras nações. Então, ali, eles tinham um sincretismo. Então, eles não adoravam mais somente o eterno. Eles estavam adorando vários e vários deuses. Se nós recapitularmos a história dos samaritanos, nós aprendemos que teve aquela divisão das tribos. Eram 12 tribos de Israel, porém, depois que o filho de Salomão assume o reino, chamado Roboão, ali acontece um grande motim e acontece a separação das tribos. Lá em Judá, fica o rei Roboão somente com 2 tribos, tendo como capital Samaria, aliás, tendo como capital Jerusalém. E Jerusalém ali também sendo chamado de Reino do Sul. 10 das tribos acompanham aquele que causou toda essa tribulação, chamado Jeroboão. Jeroboão, ele sai e ali transforma-se, ele começa com aquelas 10 tribos, sendo ali o seu rei, tendo como localização um reino do norte, chamado Israel, e tendo como capital Samaria. E ali surgem os samaritanos. E quando chega no ano 722 a.C., os assírios ali invadem Israel e ali levam cativos. Ali eles conseguem dominar todos os israelitas. E as 10 tribos de Israel ali são dominadas, são levadas cativas. E este homem chamado Tiglat-Pileser, ele consegue ali destruir as tribos. Mas ainda fica algumas pessoas por ali, alguns dos samaritanos. E os que ficam, alguns ali, eles começam a se envolver com o sincretismo, com adorações falsas. E ali eles já são rejeitados pelos judeus. E eles passam a ser rejeitados pelo povo judeu, e os judeus também não aceitam a sua ajuda. E o que acontece? Se os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos, os samaritanos começam a tentar impedir aquela construção. E nós sabemos que os judeus, eles ali construindo aquelas muralhas, em uma das mãos eles tinham uma ferramenta de trabalho e na outra tinham uma espada, para assim se proteger dos inimigos, inclusive dos samaritanos. Mas os samaritanos ainda foram mais longe ainda. Eles passaram assim a alugar conselheiros, para que levasse ao rei da Pérsia algo que não existia. Ali, algumas informações contraditórias. E foi isso que eles levaram. Chegaram a levar informações contraditórias e assim o rei fez com que aquela construção ela parasse. Então o povo parou de construir e passou a fazer casas. Passou a fazer casas e passaram a morar. E assim parou totalmente a construção do muro. E também a construção do templo. Então aquilo ali chama muita atenção de Daniel. E Daniel, quando ficou sabendo que o povo já tinha esquecido de construir um novo templo para o Senhor, o segundo templo, então Daniel, naquele momento, ele começa a clamar ao Senhor, ele passa a jejuar e ele passa a orar. E ele chega a chorar. Então ele clama para que esse decreto saia, para que esse decreto seja assinado. E quando nós percebemos aqui, gente, esse decreto, ele foi assinado depois de tudo isso, depois desses 21 dias. Quando nós abrimos aqui nossa Bíblia no livro de Esdras, vamos recapitular aqui outra história. Livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Esdras, capítulo 1, 2 e 3 diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui nos mostra o livro de Esdras que Ciro, ele assina esse decreto para que o povo assim possa sair e reconstruir. Só que essa batalha espiritual, gente, que nós falamos aqui, iniciou com o jejum de Daniel durante 21 dias, também nos indica que a batalha espiritual foi mais acirrada. Ela cresceu muito mais ainda. E para que aquele povo pudesse sair da Babilônia e pudesse ir até Jerusalém, foi preciso 3 decretos. Não somente o de Ciro, mas foi preciso 3 decretos para que tudo isso acontecesse, tá ok? Então, depois de 3 decretos, foi assim que o povo saiu para construir as muralhas e assim também o templo do Senhor. E Zorobabel, ele se torna governador de Judá, e precisamente no ano 516, ali foi reinaugurado o templo do Senhor. Estamos aqui no livro de Esdras, vamos aqui para Esdras capítulo 6, versículo 14. Vamos lá. Esdras capítulo 6, versículo 14, diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas. Então, e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, aqui nos mostra que foi 3 decretos. Decreto de Ciro, primeiro decreto, o segundo de Dario e o terceiro decreto de Artaxerxes. Então, foram 3 decretos para que assim precisassem o povo sair para que eles pudessem reedificar os muros e assim também o templo do Senhor. Impressionante que também fala que, nesse momento aí, estava presente 2 profetas, o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Agora, gente, imaginem, nós sabemos que o primeiro templo do Senhor, aquele construído por Salomão, no lugar santíssimo, ali existia uma arca. E nesta arca, a Arca da Aliança, nós sabemos que ali tinha as tábuas dos 10 mandamentos, ali tinha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido. Só que quando Nabucodonosor invade ali Jerusalém, destrói os muros, ele não encontra a Arca da Aliança. Ele não encontra mais a Arca da Aliança. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Existem várias e várias versões de onde está a Arca da Aliança. Entre elas, quando nós começamos aqui a procurar, quando nós começamos a investigar, primeiramente, nós vamos aqui para os livros apócrifos. Lá um livro histórico chamado de Macabeus. No livro 2 Macabeus, capítulo 2, lá enfatiza muito a história sobre a destruição do templo e da Arca da Aliança. E ali nos informa que Jeremias, ele consegue chegar antes de Nabucodonosor e assim ele leva a arca. Porém, aqui é um livro apócrifo, um livro histórico. Mas tem outras e outras versões. Tem uma versão que surgiu há um tempo atrás que fala que Salomão, ele teve envolvimento com a rainha de Sabá, e eles tiveram um filho. E disseram que o nome desse filho chama-se Menelik, é o príncipe Menelik. E quando ele foi visitar seu pai, ali seu pai fez uma réplica da Arca da Aliança para ele, e na hora houve uma troca. A réplica ficou ali, e ele leva a original. E ele leva a original para onde? Lá para a sua nação, para a cidade de Axum, que fica na Etiópia. Mas isso só são versões que não têm nenhuma veracidade. Nós não podemos confiar nessas versões que vêm, ok? Eu estou citando para vocês só as versões no qual as pessoas citam. E também tem a versão lá de Ron White, não é isso? Ron White, aquele arqueólogo que diz que escavou ali onde Jesus Cristo foi crucificado, e ali ele teve contato com a Arca da Aliança, e ele fala que quando Jesus foi crucificado, que teve o grande terremoto, diz que o sangue de Cristo correu naquelas fendas da rocha, e ali foi derramado seu sangue sobre a Arca da Aliança.
e ele teve esse contato, que também é uma história que é só uma versão, que também não tem veracidade para que a gente possa, assim, aceitar para nós. Então, onde é que eu posso trazer uma versão segura para que os irmãos possam saber onde é que estava a Arca da Aliança? Então, gente, em tudo isso, eu prefiro confiar lá no espírito de profecia. E vamos ver o que a serva do Senhor ela fala em seus livros a respeito da Arca da Aliança. O que aconteceu antes de Nabucodonosor chegar até a Arca, o que aconteceu? Está em 2 livros. No livro Profetas e Reis, na página 436, e também História da Redenção, na página 195. Ela nos conta que homens santos entraram ali naquele local e pegaram a arca, levaram ela, esconderam em uma caverna, no qual está oculta até os dias de hoje. Então, esta arca está oculta. Ninguém nunca vai encontrar. Foi por isso que Nabucodonosor não encontrou ela ao entrar em Jerusalém, ao entrar no templo. Mas voltando aqui para a história aqui da inauguração deste segundo templo, gente. Ali estava o povo, ali estava o templo bem inferior ao primeiro, que era todo ornamentado de ouro, mas estava o templo do Senhor, ali construído. Um templo que mais tarde foi reformado por Herodes, mas ali estava um templo simples. E lá no local santíssimo não existia mais a Arca da Aliança. E o povo estava triste, e o povo ali estava cabisbaixo. Mas no meio do povo, aqui no livro de Esdras, fala que tinha 2 profetas. O profeta Zacarias e o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele se levanta e ali ele conforta e consola o seu povo. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele fala o seguinte: a glória dessa casa será muito maior do que a primeira. Amém? Então, gente, ele consola o povo, Ageu, com essa frase. E como é que este templo, ele foi muito maior, a glória dele, do que o primeiro? Nesse templo, foi o templo que entrou o desejado de todas as nações. Foi nesse templo que entra Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que o Senhor Jesus Cristo, no dia de sábado, conforme o seu costume, ele entra nesse templo, ali ele pega um rolo do livro de Isaías, ele se levanta para ler, e ele lê diante daquele povo sobre tudo isso. Então, ali, ele fala que ele foi ungido, ele foi escolhido para abrir os olhos dos cegos, para proclamar e assim falar sobre o amor do nosso Deus. Então, esse templo foi um templo maravilhoso. Nós sabemos que ele foi destruído no ano 70, através do imperador Tito, que depois se transforma em imperador Tito. O general Tito que se transforma no imperador Tito. Então, gente, continuando aqui a nossa história sobre o capítulo 10, Daniel, depois de tudo isso, agora sim, ele cumpre sua missão. O jejum, a oração e o clamor de Daniel foi ouvido. E ele foi ouvido e assim foi resolvido, porque o Senhor resolveu tudo isso que estava acontecendo. Depois que o templo foi construído, Daniel ele não pôde ir para Jerusalém. Daniel estava bem idoso, já estava bem velhinho. E ali Daniel ele teve que ficar em Babilônia, porque a distância de Babilônia para até Jerusalém eram de 1.440 quilômetros. Era muito distante. Então, para ele ir ali, no lombo de um animal, estando já bem velhinho, para ele era complicado chegar lá com vida. Então, Daniel ele fica em Babilônia. Mas muitos ali ficaram, muitos jovens, eles ficaram em Babilônia. Eles criaram raízes em Babilônia. Eles tinham comércio em Babilônia. Eles se acostumaram com a comida da Babilônia. Eles se acostumaram com o vinho da Babilônia. Eles se acostumaram com as doutrinas da Babilônia. Ali eles ficaram. Nós sabemos da história que, com o passar do tempo, eles passaram por grande aflição. Porque um dia, Deus, ele fez o seu apelo para o povo. Sai da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela. Foi o clamor de Deus para o povo. Este povo não atendeu. E hoje muitos fazem parte da Babilônia mística, a Babilônia espiritual. Todos os dias o Espírito Santo está chamando, sai dela, retirai-vos dela. Vocês vão ser cúmplices. Então vem para mim. E muitos assim estão dizendo não. Assim como esse povo no passado também disseram não e não foram para Jerusalém. Para concluir, meus queridos e minhas queridas,
À frente de Daniel estava aqui um grande conflito cósmico. Mas foi resolvido. Foi resolvido porque Daniel, ali, ele tinha uma vida espiritual elevada. Daniel, quando ele viu que tudo estava acontecendo, ele passou a orar, ele passou a jejuar, ele passou a chorar. E tudo foi resolvido. E na nossa vida hoje? Quais são os conflitos que existem na nossa vida? Muitos dos conflitos estão ao nosso redor. Muitos deles não vê, porque já estamos acostumados. Quantos fardos do pecado, muitas vezes, estão sobre nós, que a gente olha para esse fardo do pecado e acha que está tudo normal. Quantas perseguições espirituais não estão ao nosso redor e a gente não consegue ver. Muitos estão passando por problemas espirituais, problemas que se afastam de Deus, problemas que muitas vezes se olha que estão se afastando do Senhor, mas que estão achando que é tudo normal. Muitos estacionaram na fé, e é tão perigoso quando se estaciona na fé, porque não se vai mais adiante. A santificação, ela fica parada. Então, se você, meu querido amigo, minha querida amiga, está passando por essa crise espiritual, clame ao Senhor, busque ao Senhor, siga o exemplo de Daniel, siga o exemplo deste homem que ele clama ao Senhor, ele ora, ele jejua e assim o seu clamor é ouvido e Jesus, ele chega, ele resolve tudo. Jesus, nesse momento, ele está bem pertinho de você. Ele está querendo resolver tudo isso que está na tua vida. Tudo que te afasta de Cristo. Porque tudo que te afasta de Cristo, te afasta da salvação. E nesse momento, ele clama a você. Seja sensível à voz do Espírito Santo e escute ele dizendo o seguinte: meu filho amado, minha filha amada, me coloca como prioridade da tua vida. Eu quero ser o primeiro, eu quero fazer parte da tua vida. Me coloca. Porque com certeza tu serás salvo no dia que eu voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. O último versículo está no 19, capítulo 10, versículo 19, que diz assim, que é o encerramento. Capítulo 10, versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte. Ao falarem comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém? Glória a Deus. Daniel é um homem muito amado por Deus. Não somente Daniel é um homem muito amado, somos filhos amados por Deus. E Ele nos ama tanto, gente, que Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso, o meu apelo nesta tarde é que nós possamos cada vez mais colocar a Jesus como prioridade em nossas vidas. Possamos cada dia mais buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando cada um de vocês grandemente.